Bom dia a você que me assiste, que a tua manhã seja maravilhosa no nome de Jesus e todo o teu dia seja maravilhoso no nome de Jesus. Se você me assiste durante a noite, tem pessoas que gostam de assistir as minhas mensagens antes de dormir. Então, que Deus abençoe a tua noite também no nome de Jesus. Hoje vamos falar um título, né? Já falamos no estudo passado, a quem pertence o teu corpo? Uma pergunta. E hoje vamos falar sobre o domínio sobre teu corpo, né? Um título muito bom, muito importante. E o apóstolo Paulo está falando sobre casar ou não casar no capítulo 7 de Coríntios. E como deve ser uma relação de casados e como devem viver os solteiros. Então vamos ler a palavra de Deus, que está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 ao 3, depois do 24 e o versículo 29. Está escrito assim no capítulo 7, o versículo 1. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, né, da impureza da carne, das relações ilícitas que não são permitidas por Deus e nem pelos bons valores morais, Paulo está dizendo, mas por causa da prostituição ou dessas coisas, cada um tem a sua própria mulher e cada mulher tenha o seu próprio marido. E aí no versículo 3 diz assim, o marido pague à mulher o que lhe é devido, ou o marido dê a honra devida à mulher, e da mesma sorte, a mulher dê a honra devida ao marido. Isso é muito importante a gente prestar atenção nesse detalhe. Honra devida um ao outro deve ser dado. Não aos de fora, mas a mulher ao marido e o marido à mulher. E às vezes cometemos esse erro de honrar o outro. Por isso, tem muitas mulheres desejando o marido da outra e muitos homens desejando a mulher do outro, porque não aprenderam a honrar as que ele tem e elas não aprenderam a honrar o marido que elas têm. Vamos então ler o versículo 24, que diz assim, irmãos, cada um permaneça diante de Deus no estado em que foi chamado. Isso ele está dizendo as duas classes. O solteiro permaneça diante de Deus como foi chamado e o casado permaneça diante de Deus como foi chamado. O verso 29 diz, isto porém vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que os que são casados sejam como se não fossem. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque o apóstolo Paulo está respondendo a duas perguntas que a igreja de Corinto fez a ele, né? Numa carta, mandaram uma carta para ele fazendo essas perguntas, como deveria proceder os casais e também quanto aos solteiros, aquele que tem filho e é solteiro, como aqueles pais deveriam proceder. Então foram duas perguntas. Primeiro, relacionamento dos casados e segundo, relacionamento de pais com filhos que são solteiros, para decidir se elas casam ou se não se casam, como fica a situação. O apóstolo Paulo, então, dá vários conselhos aí aos casados e aos solteiros. Primeiro conselho que o apóstolo Paulo é o seguinte, não pode faltar honra do marido para a mulher e da mulher para o marido. Você deve honrá-la, porque o corpo da mulher pertence ao marido depois que ela se casou, assim diz Paulo. E o corpo do marido pertence à mulher depois que se casou. Então o apóstolo Paulo diz, olha, e nisto vocês não podem defraudar um ao outro. A relação sexual entre o casal casado é permitida e abençoada por Deus. Se é permitida e abençoada por Deus, vocês devem fazer isso um com o outro com prazer, com alegria, com sabedoria e graça. Não pense que relacionando o marido com a mulher sexualmente está pecando. Quem ensina isso não está ensinando a palavra de Deus. Vocês estão desfrutando de uma bênção que Deus deu para o casal casado. Quem faz isso fora do casamento está em pecado, está em impureza, né, sexual, está em impureza diante de Deus e está fazendo a vontade do diabo. Não é permitido biblicamente
que haja relação sexual se o casal não for casado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que Paulo ensina a eles é o seguinte: vocês têm dúvidas aí quanto ao divórcio. Quanto ao divórcio, eu não falo de mim mesmo, eu falo do Senhor Jesus. Não pode o homem divorciar da mulher ou a mulher divorciar do marido porque querem divorciar, principalmente se os dois forem cristãos. O que acontece hoje, muitas vezes, são falta de aconselhamento. As pessoas tomam decisões sem se aconselhar. Eu também já errei muito nisso e tomei decisões sem me aconselhar. Mas o bom conselho, ele ajuda. A Bíblia diz que através dos conselhos nasce a sabedoria. Às vezes erramos como tolos e nos jogamos a problemas porque não buscamos conselho. Então o apóstolo Paulo está dando conselho. Casais, casados, procedam bem, vivam bem, porque se vocês viverem assim, não haverá razão para o divórcio. Busquem a palavra do Senhor. Tanto o corpo de um quanto do outro pertence ao seu cônjuge. O corpo da mulher pertence ao marido, o corpo do marido pertence à mulher. Mas vocês não podem usar essa liberdade do casamento para pecarem contra Deus, porque os dois corpos do marido e da mulher pertence ao Senhor Deus. A relação de vocês pertence ao Senhor Deus. Então, o que eu digo a vocês, vivam a vida diante de Deus. Não pequem, não separem um do outro, tenham suas relações em dias, porque se vocês separarem, se vocês não se amarem mutuamente, o diabo irá vos tentar. Caso haja necessidade de jejum e oração, conversem entre si, aí vocês poderão deixar a prática sexual por um período para a oração, se houver consentimento mútuo. Do contrário, não havendo consentimento mútuo, é melhor que vocês continuem a relação e busquem a Deus como a servos de Deus. Não coloque o relacionamento de vocês em jogo. Um grande problema que as mulheres casadas têm hoje, que os homens casados têm, é compartilhar sua intimidade com outras pessoas, contar a outras pessoas. Isso é antibíblico. A tua intimidade com teu marido é tua com teu marido. E a tua intimidade, homem, com a tua mulher, é tua intimidade com a tua mulher. Não vá defraudar contando também para os outros o que acontece entre vocês. Isso é dar lugar ao diabo para operar, para criar desejo nos outros, para fazer aquilo que não é permitido com a tua esposa ou com o teu esposo. Por isso que tem muita gente desejando a mulher do outro e muita mulher desejando o marido de outra. E este cuidado devemos ter, que a nossa boca saiba o que falar e falar coisas sábias da mente, porque a nossa mente tem que ser, casado ou solteiro, a mente de Cristo. A segunda pergunta que eles fazem a Paulo é como deve proceder o pai que tem filha solteira. A casa ou não a casa? O apóstolo Paulo disse assim, olha, melhor se não casasse. Porque o casamento traz muitas ocupações desta vida, muitos problemas desta vida, e a pessoa vai ter que se ocupar nisso uma vez que entrou no casamento. Então, se elas não se casassem, fossem como eu, ou os solteiros não se casassem, fossem como eu, seria melhor, porque a ocupação deles seria tão somente com Deus e não teria essas ocupações da vida aqui de casados. Mas se elas querem casar, que escolham um homem de Deus ou uma mulher de Deus, busque a Deus uma orientação para se casar. Não se case como um dano, porque você vai colocar o teu relacionamento em problema. Mas o apóstolo Paulo diz, mas aquelas que já se casaram, a mulher crente ou o marido crente e o cônjuge não crente, isso também não é razão para se separar por causa disso. A posição de separação, se não concordar, é do não crente e não do crente. O crente deve permanecer casado, mesmo se já tiver se casado com uma não crente ou com um não crente, tem que permanecer casado e orando a Deus para que a santificação do cristão chame a atenção da outra pessoa. Mas você que é jovem e você que é jovem, a Bíblia orienta, o apóstolo Paulo orienta, busque no Senhor um casamento, não case de qualquer jeito, não tenha pressa nisso. Se você quer casar, ore a Deus, busque aquela pessoa que vai te ajudar a crescer na fé, ajudar a educar os teus filhos com um lar cristão, um lar abençoado por Deus. Então, se você tiver esta direção, casado ou não, se você for casado ou for solteiro, tiver essa direção, você saberá como ter o domínio sobre o teu corpo. Você não usará o teu corpo para pecar, mas usará o teu corpo para a honra e glória de Jesus.
tanto casados quanto solteiros devem saber disso. O teu corpo pertence a Deus. O teu corpo pertence ao Espírito Santo de Deus. Você é tabernáculo do Deus vivo. Você é morada de Deus em você. Então você não pode perder este domínio do teu corpo para levar o teu corpo a agradar a Satanás, a fazer as coisas do diabo. Você quer ir para o céu, morar com Jesus? Viva uma vida digna diante de Deus. Busque a Deus sempre. Se oriente na palavra de Deus. E o casado que tiver problema, busque orientação de homens e mulheres de Deus. Ore primeiro. Não exponha o seu problema a qualquer um. Esses psicólogos mundanos vão te dar conselhos mundanos. O melhor é você buscar orientação de quem tem Deus no coração e que vai usar a palavra de Deus para te orientar. Senão você vai fazer como eu fiz, cometer muitos males por falta de orientação. Então, você que é cristão, tem muita gente fazendo coisa errada, mas você deve buscar fazer o que é certo. Nunca é tarde para consertar aquilo que está errado na nossa vida e continuar uma vida com Deus, na presença de Deus. Jesus está voltando para buscar você e eu. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, mas a sua igreja ela tem que ser santa, pura e agradável aos olhos dele. Então busque a Deus, busque conhecer bem a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e família em nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Pastor Rivo Martins, um grande abraço, meu Deus te abençoe.